Eu tenho visto muitos jovens na internet com 20 anos, 18 anos, 25 anos, pensando na sua aposentadoria. Não há nenhum problema em você pensar no seu futuro. Isso é uma atitude muito correta, você pensar no seu futuro. Mas o que esses jovens estão fazendo, e essa é a minha crítica nesse vídeo, eles estão pensando na aposentadoria para vagabundear, digamos assim, né? Eles estão pensando em juntar uma certa quantidade de dinheiro para que eles possam viver de renda. O que também não é uma crítica, eu acho que as pessoas, principalmente de mais idade, devem buscar isso. Mas a minha crítica é: isso incentiva o marasmo, isso incentiva eles pararem de trabalhar, ou sendo que eles são jovens ainda, né? Meu avô viveu 102 anos, eu uso ele muito como exemplo, e trabalhou até, sei lá, 70 e poucos anos. E depois de ele ter se aposentado, ele continuou trabalhando, ele ainda fazia algumas coisas em casa, né? Serviços domésticos e tal. E eu diria que, então esse vídeo é sobre isso, né? Um dos motivos de que você não deve nunca parar, né, de trabalhar é porque se você sentar a sua bunda no sofá e ligar a TV ou Netflix ou o YouTube ou qualquer coisa que seja, isso vai atrofiar, né, vai atrofiar o seu cérebro e vai atrofiar os seus músculos. E geralmente os velhinhos que fazem isso, eles não duram muito tempo. Eu não vou lembrar exatamente o nome dele, o Charlie Munger, o amigo do Warren Buffett. Ele viveu até 90 e poucos anos. O Warren Buffett já deve estar com 98 anos e não há nem sinais de que ele vai parar, né? Tem até uma entrevista aí, eu vou deixar aí também, de uma amiga do Warren Buffett, ou de um amigo do Warren Buffett, que se aposentou e um ano depois morreu, né? Então, por isso que ele fala também, ele brinca, né, que não quer parar, porque... Então, o primeiro motivo é isso, você não deve parar, porque se você parar, você vai atrofiar o seu cérebro e vai atrofiar também o seu corpo, né? E o segundo motivo é que então, isso te impulsiona a viver mais, né? E porque a vida é muito boa e se você tá pensando, se você tem um trabalho que você pensa em parar, eu acho que esse é o trabalho errado. Eu acho que quando você concilia um trabalho que você gosta e algo que te dá dinheiro, aí é o melhor dos dois mundos. Aí você não vai querer parar, né? Então, talvez essa frustração que essa geração Z está enfrentando é porque eles estão em empregos que eles não gostam, né? Eles estão em empregos que eles não gostam. E aí eles já estão vendo a hora de parar, né? Esse pode ser um dos motivos. Mas eu recomendo que você não pare, né? Eu, por exemplo, eu não quero me aposentar. Principalmente pensar isso tão cedo, com 18, 20, 25 anos. É lógico que eu, eu quero ter a possibilidade de viver de renda. O que é muito diferente de eu quero necessitar viver de renda. Não, eu estou abrindo várias empresas, tenho aberto num ritmo aí até que grande. Eu tenho hoje várias empresas e estou abrindo novos negócios enquanto eu falo com vocês. E a minha ideia é que essas empresas, esses negócios me sustentem lá na frente. Eu vou parar? Não, porque essas empresas todas são coisas que eu acredito e coisas que eu gosto, né? Então eu não vou parar. Mas eu tenho a possibilidade de, se eu quiser, passar um mês em algum país, passar uma semana viajando, né? Sair com a minha esposa na praia e ficar uma semana, 10 dias. Ah, vamos renovar a diária do hotel? Vamos ficar mais 3 dias. Eu já tenho essa possibilidade hoje, né? Mas é claro que eu não faço isso porque eu quero mais no futuro, porque eu penso nos meus filhos que ainda nem nasceram, na minha família, penso nessas outras coisas, né? Mas o problema é que eles têm um fim último de se aposentar e parar, né? E às vezes eles querem viver igual não igual um mendigo, mas só os custos básicos ali, né? Ah, eu quero pagar minha água, minha luz, minha comida, meu aluguel e pronto. E isso não é uma vida, né? Isso não é uma vida que é muito boa. Você só sobreviver sem poder viajar, sem poder passear, sem poder comprar as coisas que você gosta, isso aí é sobreviver, né? Então, se você é jovem e tem essa mentalidade de se aposentar, tire essa mentalidade de se aposentar para que você possa viver mais, igual ao meu avô. Meu avô, ele lia muitos livros, quando ele tinha 95, 97 anos ele ainda lia, ele ainda assistia jornal, ele usava a internet, ele pesquisava na internet, ele gostava de assistir documentários. Então, eu acho que isso fez com que ele tivesse
uma consciência, uma lucidez. Com 102 anos você conversava com ele e ele te falava igual eu tô conversando aqui. Só tinha alguns problemas de fala, assim, né, de audição, na verdade. Então ele era um pouquinho mais lento, mas ele entendia, ele era lúcido, né. E é isso, se você não usar o seu cérebro, quando você tiver, sei lá, 60, 70, 80 anos, você vai atrofiar seu cérebro. O cérebro é um músculo também que você tem que estimular ele. Então nunca parar de estudar e nunca parar de trabalhar também. Então eu penso muito nisso, né, em trabalhar com o que você gosta, né. Então esse é o problema. Se você aí é jovem e está me ouvindo, não pensa em se aposentar para você parar. Pensa que você vai ter negócios grandes e não pensa em parar não. Você pensar em parar, você está colocando um teto na sua vida, na sua carreira profissional, né. E não é legal. E a gente não sabe como vão ser as coisas lá no futuro, né. E eu acho também que, biblicamente falando, assim, agora um pouco mais entrando em religião, eu acho que Deus dá mais dias de vida para o homem quando ele vê trabalho, quando ele vê só um cara ali que tá gastando os recursos aí do planeta, sendo que outras pessoas poderiam nascer e usar aqueles recursos daquele planeta, é mais nesse sentido, né? Ou o cara não tá aproveitando a vida, ou não tá se dedicando a Deus ou à família, eu acho que esse cara não tem muita função de existir, né? Então é isso, a pílula que eu queria dar nesse vídeo é essa: não aposentem, não aposentem, trabalhem, continuem trabalhando, continuem se exercitando, estudando, nunca parem de estudar. Pense em abrir novos negócios. Se você está no emprego, não está gostando, não se vê fazendo isso por muito tempo, pense em um jeito de sair desse emprego, né? Pense em um jeito de sair desse emprego. Ou se você tem uma empresa aí que você não gosta, ou um trabalho, mude, né? Agora não dá para ficar parado. E também é o seguinte, eu conheço pessoas aí que acontece isso. Olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Conheço pessoas que fizeram fortuna e aí elas inventaram de tirar um ano sabático. Elas não conseguiram ficar 3 meses paradas. Porque porque assim, os prazeres da vida, eles só são prazerosos quando tem esforço. Quando não tem esforço, quando é doce demais, é engraçado isso, mas é assim, quando é doce demais, eh, você não dá valor para aquilo, né. Então vamos supor que você vende uma empresa, aí por 100 milhões, e aí você tira um ano sabático, você não vai aguentar ficar 3 meses. Aí você viaja para tudo que é lugar e tal, você pensa assim: "Não, Avelino, eu acho que eu gostaria de fazer isso". Mas vai por mim, vai chegar um momento em que você vai querer. Eu conheço vários multimilionários que fizeram isso, tá? Conheço vários, pelo menos umas 5 pessoas, pessoalmente conheço, que fizeram isso, ganharam muito dinheiro, foram viajar e tal, e depois não aguentaram. A consciência te cobra mesmo, né? A pessoa fica meio depressiva até. Um deles me falou que ficava jogando muito videogame, ficava jogando muito FIFA, e aí ficou assim uns 3, 4 meses e depois, porra, minha vida aqui tá uma merda, eu tô só jogando FIFA, né? FIFA e comendo fast food, comendo comida, entendeu? Então não é pra mim. E aí também outros que viajaram e tal, e depois de um tempo o cara viajou vários países e depois ele não sente mais prazer naquilo, né? Ele precisa de um trabalho, ele precisa. Tem aí alguns YouTubers aí, pô, que os caras são multimilionários e fazem vídeo pro YouTube e estão vendendo alguma coisa, e estão montando algum negócio, porque o cara não aguenta ficar parado, porque é isso que dá prazer pra ele, é ver o negócio, é ver o bolo crescer, né. Então, eu já tô fazendo esse vídeo pra vocês não se decepcionarem lá na frente da aposentadoria. As pessoas idealizam a aposentadoria como: "Ah, eu vou viajar pra caralho, eu vou não sei o quê, eu vou ficar em casa, eu vou jogar videogame, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto", mas depois você enjoa, depois você enjoa. Eu não jogo videogame, mas o videogame, ele só é prazeroso porque você chega depois de um dia de trabalho cansado e aí você vai jogar videogame. As viagens, elas só são prazerosas porque você às vezes espera um ano inteiro, ou faz uma viagem no meio do ano, ou faz uma viagem no final do ano e você se planeja e tal. É isso. Agora, se você for fazer uma atrás da outra, não é a mesma coisa, né? Eu sei porque eu já viajei muito e não é a mesma coisa. O prazer, a alegria e o prazer, ela vem com esse esforço, né? Então essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês, principalmente os mais jovens. Não se aposentem, não parem. Se vocês pararem, vai ter problema de saúde, depressão, essas coisas. Não é legal e não é o caminho também, né? E aí você está colocando um teto na sua vida, um limite do que você pode ser. E a vida é muito longa, ela pode ser muito longa, né? Basta você querer. Ela é muito longa e você pode ser muitas coisas nessa vida e você pode crescer muito. Então, por esse vídeo é isso. Não se aposente. Se algo está te incomodando, você não gosta do seu trabalho atual, mude.
e vá atrás do que você gosta de fazer. E aí isso não vai ser um trabalho, né? E aí você não vai precisar se aposentar, porque você não está nem trabalhando. Então, assim, eu hoje eu tenho coisas que eu gosto de fazer. O meu trabalho é um trabalho que eu gosto de fazer, as minhas empresas, eu gosto de cuidar delas. E eu acho prazeroso. É como se fosse um jogo, é como se fosse um videogame, é como se fosse uma competição contra, contra eu mesmo, contra concorrentes, contra o mercado. Mas ele está sempre buscando inovar. É uma competição prazerosa essa. E às vezes eu quase não vejo como trabalho. Tem os estresse do trabalho? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem estresse no trabalho, né? Mas hoje em dia muito menos, né? Hoje em dia eu sou mais de good vibes aqui, né? E é isso. Esse é o vídeo. Deixa o like, se inscreveu no canal. Te vejo então no próximo vídeo. E se você chegou até aqui e quiser aprender a investir, conheça o nosso patrocinador, a uvp.com.br. A UVP ela é uma escola de investimentos, negócios, consultoria. Se você quiser aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ETFs, fazer operações na bolsa, ajeitar a sua vida financeira, se você aí tem dívidas e quer auxílio aí, uma orientação para sair dessas dívidas, né? E se você tem aí pelo menos uns 400 ou 500 reais para investir por mês, a UVP é feita para você. A UVP ela é a única escola de investimentos que garante 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Então tá esperando o quê? Então clica aí embaixo a uvp.com.br e garanta já a sua vaga.